Bom dia, pessoal. Bom dia a mais uma escola dominical da classe Adolescentes 1. Que Deus nos abençoe nessa aula para que a gente aprenda um pouco mais a respeito do livro de Hebreus. E vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo tanto que o Senhor tem nos ajudado, nos orientado, ó Deus, pela nossa vida, pela saúde que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus presente em nossa vida e porque o Senhor nos deixou a tua palavra para que a gente aprenda mais de ti e também com a tua palavra nós aprendemos a praticar. Bom dia, pessoal, a mais uma escola dominical da classe Adolescentes 1. Espero que vocês tenham acompanhado as duas últimas aulas que estão disponíveis no nosso canal. E vamos orar para começar. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela revelação do Senhor a nós através das Escrituras. Te pedimos para que o Senhor nos ajude a entender e a compreender a tua palavra, aplicar na nossa vida, que cada aluno, cada adolescente tenha a convicção de que o Senhor é Deus e que o Senhor é o nosso Deus soberano, Criador dos céus e da terra, mas que também se preocupa conosco e também se revela a nós, ó Deus. Que a nossa vida seja uma vida que glorifique o teu nome. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, então hoje nós vamos estudar, aqui, o nosso tema de hoje é avançar rumo à maturidade, continuando o estudo aos Hebreus, né? É a carta aos Hebreus de 7 a 13 hoje. Nossas aulas não substituem a leitura da Bíblia, pois ela que é a palavra de Deus. Então, esperamos que vocês estejam lendo os capítulos. Quem está entrando hoje, nós vamos ler de Hebreus até Apocalipse, as cartas gerais até Apocalipse. Então, eu espero que você tenha lido. Se você leu, coloca seu nome no chat e fala, olha, eu estou lendo, eu estou acompanhando. Vai ser muito legal a gente saber que você está lendo, tá? Só para a gente relembrar algumas coisas que a gente já viu na aula passada, né? A carta aos Hebreus, ela foi escrita sem o endereço certo, mas quando a gente lê a carta, nós vemos que foi escrita para pessoas que conheciam muito bem as leis antigas, o judaísmo. Então, possivelmente foi escrita para os judeus de nascimento. No ano 60 depois de Cristo, porque toda aqueles ritos religiosos, eles ainda estavam sendo feitos, né? Parece que está muito vívido aqui no livro. Então, e o templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Então, a gente crê que esse livro foi escrito um pouco antes da destruição do templo, por volta do ano 60. O autor é desconhecido. O contexto é de muita perseguição aos cristãos. Eles estavam sendo perseguidos, possivelmente, esses de Hebreus, né, a quem o autor escreve, os destinatários, possivelmente eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E o motivo é que eles estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo, porque o judaísmo não estava sendo tão perseguido nessa época. Então, possivelmente, foi escrito para essas pessoas, né? O que acontecia com o judeu convertido a Cristo? A gente já viu isso também. Ele ficava sujeito a muitas perseguições por parte dos próprios judeus, como aconteceu com Paulo. Ele antes ele perseguia porque ele era judeu e depois ele se tornou perseguido, né, pelos próprios judeus. E então, o que acontecia com muitos deles é que perdiam emprego, acontecia às vezes de ser excluído da sinagoga, de ser abandonado pelo cônjuge, o marido ou a esposa acabava abandonando, ser denunciado às autoridades romanas. Eles podiam ser presos, perder os bens, e a gente viu isso já na carta, né, que alguns estavam perdendo os bens, ser torturados e mortos, como aconteceu com Paulo, como aconteceu com os apóstolos, que também eram judeus, né, e foram perseguidos, torturados, mortos, perderam seus bens, né? Então a gente vê que isso aconteceu com os primeiros cristãos e o evangelho ele foi pregado primeiro aos judeus, né?
E os judeus foram os que primeiro se converteram. Depois, a gente vê os gentios se convertendo através do trabalho de Paulo e de outros discípulos de Jesus que começaram a pregar em todos os lugares do mundo, né? A aplicação para hoje, nós já conversamos que nós também, no nosso tempo, temos muitos lugares onde o evangelho é perseguido. Então, as pessoas são perseguidas, por exemplo, na Coreia do Norte. Se você pegar a revista Portas Abertas, você vai ver, inclusive, o ranking de perseguição. E existem muitas pessoas perseguidas na China, entre os povos árabes. Então, a perseguição física e semelhante ao que aconteceu na Igreja Primitiva, ela veio de lá até os nossos dias. No Brasil, nós não temos essa perseguição, mas nós enfrentamos dificuldades no dia a dia por sermos cristãos, né? E às vezes a gente tem vontade de voltar ao antigo modo de vida. O que o autor aos Hebreus nos ajuda a entender é que voltar para a velha vida, a vida antiga, antes de conhecer a Cristo, não vale a pena. Então, a gente precisa ter uma clara consciência de que viver com Cristo é muito melhor, é muito superior viver a vida com Cristo do que sem Ele, mesmo em meio às dificuldades. E a gente comentou também, bom, passar para frente, que aquela figura, né, de Cristo entre anjos mostra a majestade, né, a superioridade de Cristo. Nós vimos isso na aula passada, essa parte aqui, né? Que Cristo está sentado no alto sublime trono, ele tem majestade, ele é superior, né? E nós vimos a superioridade, focamos na superioridade da pessoa de Cristo. Isso nós vemos em Hebreus de 1 a 6. Hoje nós veremos o ministério de Cristo e como nós, a aplicação, nós como ministros de Cristo devemos viver. Né? Então, só para a gente recapitular a majestade de Cristo, a pessoa é superior de Cristo, né? Então, a pessoa de Cristo, ele é superior, nós já vimos que ele é superior aos profetas, superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão. E hoje nós vamos ver o ministério de Cristo, então, que a obra de Cristo é superior àquelas obras, aquele ministério sacerdotal, né? Aquele ministério que era feito na velha aliança. E depois nós vamos ver nos últimos capítulos, nos capítulos finais, a superioridade da vida em Cristo. Nós vivemos para Cristo. E quando nós vivemos para Cristo, mesmo em meio às dificuldades, essa vida é superior àquela vida que a gente tinha antes de ter Cristo. Então, só para a gente ter um resumo, né, de como é que vai ser a aula do capítulo 7 ao 10, nós vamos ver que o ministério de Cristo é superior, a obra de Cristo é superior àquilo que tinha no Velho Testamento. A respeito de uma ordem superior, ele tinha um sacerdócio superior, ele tinha uma aliança com Cristo, uma aliança superior àquela que tinha anteriormente. Ele é ministro de um santuário superior ao que tinha antes no templo, e o sacrifício dele é superior, perfeito, né, comparado àquele que tinha no passado. Então, vamos ver no capítulo 7, então a gente vai entrar hoje, né, isso foi recapitulação, a gente está entrando hoje, então, uma ordem superior, né, Cristo faz parte de uma ordem superior. E em Hebreus 7 a gente começa a ver isso e entra um personagem aqui que não é muito conhecido nosso, né? O Melquisedeque. Então, a ordem de Cristo, o que quer dizer isso, né? Cristo, ele é rei e sacerdote e profeta, né? Um rei no Antigo Testamento não podia ser sacerdote, o sacerdote não podia ser profeta. Quando um rei quis ser profeta, né, quis ser sacerdote na Velha Aliança, no Antigo Testamento, ele foi punido por Deus, né? Algumas vezes isso aconteceu na história e houve punição.
Então, o rei não podia ser sacerdote, eram duas coisas separadas. Mas Cristo é rei e sacerdote. E aí, o autor aos Hebreus, ele faz uma comparação entre Cristo e Arão, nós já vimos isso na semana passada, só que existe uma coisa que fica um pouco nublada aqui, principalmente para o judeu, porque, peraí, Arão era sacerdote, né? Ele era da família de Levi. Todos os sacerdotes eram da família de Levi. Lá, quando Moisés desce do monte com as leis e o povo estava adorando o bezerro, né? O que aconteceu foi que os da tribo de Levi, eles não entraram, eles lutaram contra aqueles que estavam servindo outro Deus, adorando o bezerro. Então, Deus separou essa tribo dos levitas para serem sacerdotes. Então, quando um nascia na família de Levi, ele já tinha o emprego garantido, ele ia ser um levita, ele ia trabalhar no templo, né? E tinha muito trabalho no templo. E então vinha de família, né? Ele nascia, sabia que ia ser sacerdote ou ia trabalhar lá no templo. Mas, então, só que isso foi instituído com Levi, né? Com os levitas. Arão era da tribo de Levi. E Cristo não era da família de Levi. Cristo era da tribo de Judá, não da tribo de Levi, né? E ele é leão da tribo de Judá. Ele era da tribo do rei Davi, né? De uma ordem real. Então, como é que ele podia ser sacerdote? Então, isso na cabeça do judeu devia ficar confuso. E o autor aos Hebreus, aqui nessa carta, fala de que Cristo é de uma ordem maior e superior à ordem de Arão, à ordem levítica. Ele é superior, porque antes de Arão, antes da tribo de Levi nascer, Abraão já foi abençoado por um sacerdote maior, que foi esse Melquisedeque. Melquisedeque era rei e sacerdote de uma cidade chamada Salém. O que aconteceu na história, a gente vê isso lá em Gênesis, deixa eu ver aqui, está lá em Gênesis 14, em Salmos também fala a respeito disso, né? Então ele está se referindo a esse período. O que aconteceu? Abraão, depois que voltou de uma guerra, o Melquisedeque vem ao encontro dele e Abraão dá os dízimos de todo o despojo de guerra, para a 10ª parte de tudo ele dá para Melquisedeque. Melquisedeque abençoa Abraão. E ele não era do povo de Israel, é lógico, porque de Abraão é que surge o povo de Israel. Abraão, Isaque, Jacó, e as 12 tribos vêm de Jacó, né? E Levi vem de Jacó, né? Então, Abraão, então isso tudo é antes de ser instituído o sacerdócio levítico, então ele é muito superior. E ele era rei sacerdote de Salém, e ele abençoou Abraão. Quem abençoa é maior do que aquele que está sendo abençoado. E ele é uma figura daquele sacerdote perfeito que viria. Então, Cristo, ele não é da ordem levítica, ele é da ordem de Melquisedeque. Nós vemos isso já no primeiro versículo aqui, né? 7:1, Hebreus 7:1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Não é que ele não tinha pai nem mãe, mas para os judeus a genealogia, saber de quem ele era filho, era muito importante. E aqui ele está se referindo a Melquisedeque como alguém que não se conhece o parentesco, né? Nem pai, nem a mãe, nem a genealogia. Então, para eles é como se ele não tivesse princípio de dias,
nem fim de existência. Isso prefigura aquele que é eterno, Cristo é eterno, né? Então, aqui a gente vê a comparação aqui na tela de Melquisedeque, Arão e Cristo. Então, Melquisedeque é de uma ordem superior, Cristo é da ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque era rei e sacerdote, assim como Cristo, rei e sacerdote, enquanto Arão era só um sacerdote, ele não era rei. Melquisedeque era de uma linhagem desconhecida, enquanto que Arão era da linhagem de Abraão. Cristo é homem divino, eterno, né? Sem começo, sem fim, muito superior. Melquisedeque é maior que Abraão, porque ele abençoou Abraão. E era mais velho, inclusive, que Arão e do que Levi. Levi nem tinha nascido. E Arão era da tribo de Levi. Cristo é da tribo de Judá, rei e sacerdote. Melquisedeque é uma figura, é um símbolo do sacerdote eterno de Cristo. E Cristo, então, é o sacerdote único e eterno, enquanto que de Arão era um sacerdócio temporário, eles morriam e Arão morria e logo o filho dele assumiu, depois outro vinha e morria, né? Então, eles eram, os filhos iam assumindo, eles assumiam com 33 anos, imagina que eles morressem com 70, então era temporário, enquanto de Cristo não, é eterno. Melquisedeque é a figura do sacerdócio perfeito, enquanto o de Arão era imperfeito. E Cristo, um sacerdote perfeito, né? Então a gente vê aqui por que Cristo não está, o sacerdócio de Cristo não é da linhagem de Abraão, não é levítico, mas sim da ordem de Melquisedeque. Depois a gente vê aqui no capítulo 8, que Cristo tem uma aliança superior, a aliança com Cristo é uma aliança superior do que aquela que do Velho Testamento. É muito importante que a gente deixe claro que o Novo Testamento e o Velho Testamento são os dois muito importantes. A leitura do Velho Testamento é tão importante quanto a leitura do Novo Testamento. A revelação de Deus, ela foi dada desde Gênesis até Apocalipse. Só que ela foi dada de forma progressiva. Então, nós vamos lendo Gênesis, Êxodo, a gente lê Levíticos e tudo aquilo a gente tem promessas, né, sendo cumpridas em Cristo. Né? Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente tem o cumprimento das promessas do Velho Testamento. Por isso que é muito importante que a gente leia o Velho Testamento, senão a gente não entende o Novo. O Novo Testamento, ele se refere ao Velho, ele volta ao Velho Testamento para explicar algumas coisas que estão escritas no Velho Testamento, né? Então, ele vai aperfeiçoando o nosso entendimento a respeito da aliança de Deus no Antigo Testamento. A aliança foi Deus que fez com o povo do Velho Testamento e é uma continuação, o povo de Deus do Antigo Testamento, os israelitas, a aliança que foi feita com eles continua conosco. Nós somos enxertados, né, na videira. Então, continua com o Novo Testamento. Hebreus é a carta que mais retorna ao Velho Testamento, por isso que a gente está indo muito lá no Velho Testamento. Olha como é importante a leitura e o entendimento do Velho Testamento, né? Então, é importante a gente se lembrar da aliança que Deus fez com o povo lá no deserto. Deus fez uma aliança com Moisés. Ele deu as tábuas da lei para Moisés. Lembra quando Moisés subiu no monte? O monte estava fumegante e o povo teve que se purificar e eles ouviam raios, trovões. Mas é engraçado porque mesmo assim eles fizeram um bezerro de ouro e adoraram aquele bezerro de ouro. E quando Moisés desceu, ele quebrou as tábuas da lei só que Deus renovou. Ele falou, peraí, aquele povo que não queria servir a Deus, que estava servindo, foi morto. Deus julgou aquele povo, mas ele falou, não, eu vou continuar. Sobe de novo, Moisés. Moisés subiu no monte de novo, e aí Deus escreve as leis, conversa com Moisés. E quando Moisés desce novamente, Deus faz um pacto com o povo de Israel e fala assim,
essa é uma aliança que eu estou fazendo com vocês. Uma aliança, um pacto, tem duas partes, tá? Imagina um contrato que tem duas partes. Quem está contratando assina, né? Duas partes têm que assinar. E Deus está fazendo um pacto com o povo de Israel para que eles guardem essas leis. E a primeira delas, né, quando a gente vê os 10 mandamentos, não terás outros deuses além de mim. Ame o Senhor teu Deus de todo o coração. E aí nós temos os mandamentos. Esse pacto, era importante que Deus fez um pacto de abençoar o povo se o povo obedecesse à lei. E o povo falou, nós faremos tudo o que o Senhor disse. Mas Deus vai mostrando no Velho Testamento, em várias partes, que nesse pacto, se o povo desobedecesse, né, e caísse em desobediência, adorasse outros deuses e tal, ele seria levado para um cativeiro, né? E o povo foi isso que fez mesmo, o povo acabou desobedecendo e acabou sendo levado para o cativeiro, a Babilônia, a Síria, né? Então a gente vê que o povo não cumpriu a parte do pacto dele, mas Deus continuou fiel à aliança. E só que agora ele traz uma nova aliança, né? E o povo fica 70 anos lá na Babilônia, e aí ele retorna depois de 70 anos, o remanescente fiel retorna, e Deus continua cuidando desse povo, o povo continua obedecendo a lei, cumprindo a lei, guardando a lei, ensinando a lei, né? Então, e nós vemos que nem todos guardavam, né? Nem todos guardavam, era mais uma questão, essa aliança era feita, mas aqueles que tinham um coração disposto a obedecer, que estavam mesmo na aliança com Deus. E a gente vai observando que essa antiga aliança, ela era ministrada num tabernáculo terreno, né? Aqui a gente já vê bem no capítulo 8, 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Essa antiga aliança, ela foi feita mediante um modelo. Deus deu um modelo para Moisés lá no Sinai que ele deveria fazer. E esse santuário onde o povo deveria adorar a Deus era feito por mãos humanas, ele era terreno, né? E tudo aquilo era uma sombra, uma figura, uma cópia do santuário verdadeiro. E a gente vê isso no 5, ó. Os quais ministravam em figura, a sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Tudo tinha que ser exatamente feito exatamente do jeito, com as medidas, tudo certo. Por isso que a gente lê Levítico, é tudo medido, porque tinha que ser exatamente daquele jeito, porque tudo aquilo prefigurava o que Jesus faria. Todas aquelas ordenanças se cumpriram em Jesus, né? Quando Jesus viesse, os judeus tinham que olhar para Jesus, todas essas situações se cumpriram, todas essas ordenanças, tudo que a gente fazia se cumpriu em Cristo. Por isso tinha que ser tudo muito exato, né? Mas era uma cópia, ainda assim era uma cópia. Como a gente falou na aula passada, é como se você olha para a sombra de alguém, você não está vendo a pessoa, você não sabe quem ela é, a sombra de quem que é aquilo lá, né? Mas quando você vê a pessoa, você, já sei. Ou um carro, por exemplo, você vê a sombra do carro, é muito difícil você saber que tipo de carro é aquele, né? Mas quando você vê o carro, tudo fica esclarecido, né? Então, ou mesmo uma figura, você vê uma foto de uma pessoa, você fala, legal, você tem uma ideia de como ela é, mas a hora que você vê a pessoa falando, conversando, o cheiro da pessoa, a altura da pessoa, é tudo diferente. A gente tem visto isso agora nas aulas online, quando você conhece as pessoas online, né, e não conhece pessoalmente, depois você vê a pessoa e fala, como que ela é, né? A gente vê de forma diferente. E é mais ou menos isso. Então, na antiga aliança,
era um tabernáculo terreno. Na nova, o ministério no tabernáculo celestial. Cristo fez isso de forma celeste, espiritual. Na antiga aliança, eles ministravam em figura, em sombra. Era uma cópia do ministério real e verdadeiro de Cristo. Na antiga aliança, a entrega da lei foi feita por intermédio de Moisés. Na nova, a lei é inscrita no nosso coração, e a gente vê isso em Hebreus 8, é uma promessa que foi feita a Jeremias e a outros profetas. 8, 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Na antiga aliança as coisas pareciam que eram mais externas, né? Por obras, não eram por obras, né? Também Deus olhava o coração, mas as coisas externas, elas representavam aquilo que estava internamente no coração. É meio como eles eram meio que bebês nessa questão, né? Imagina, quando a gente vai dar, quando vocês estão tendo aula, quando crianças, né, no infantil 1 e tal, a gente usa muitas figuras, porque é necessário que vocês entendam através das figuras, porque vocês têm mais dificuldade de entender as coisas mais profundas. A mesma coisa, essa progressão que a gente tem na palavra, ela vai fazendo com que a gente tenha mais maturidade, porque a gente tem mais conhecimento, a gente tem mais conteúdo para entender melhor o que a aliança. A gente então agora está na nossa mente e nosso coração. Agora a gente tem o Espírito Santo, né, que mora em nós. Então nós temos uma lei inscrita no coração, e aqui continua no 8:11, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, que Deus se revela pessoalmente a nós. Está falando aqueles que são convertidos. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, a antiga aliança está prestes a desaparecer, porque agora tem uma nova e muito melhor, uma lei escrita no coração, porque Cristo, pelo sangue dele, forneceu essa oportunidade para nós, né? Essa condição, nós temos agora condições de entrar no santuário de Deus, né? Pelo novo caminho, pela nova aliança. E a gente vê que as antigas práticas, sacrifícios, a circuncisão, todas aquelas práticas do Velho Testamento, nós não precisamos mais cumprir, nós não precisamos mais fazer, não precisamos mais levar lá o cordeiro para ser sacrificado, não precisamos de um templo, né? Hoje, as ordenanças que nós temos são o batismo e a Santa Ceia, né? O batismo para arrependimento, nós confessamos que é arrependimento, que cremos em Cristo. A Santa Ceia para que nós nos lembrarmos de que Cristo pagou na cruz pelos nossos pecados, por isso que é o pão que representa o corpo, o vinho que representa o sangue de Jesus e a remissão dos nossos pecados pelo sangue de Cristo. Todo mês a gente, pelo menos a gente toma a Santa Ceia para relembrar que ele fez esse sacrifício por nós e que nós estamos nesse pacto, nessa aliança com Jesus. E ele não vai nos abandonar, pelo contrário, vocês têm um pacto que ele é fiel, ele cumpre o pacto conosco. E até o fim, lembrando que ele voltará e nos levará para viver com ele eternamente, né? Então a ceia é para nós nos lembrarmos do sacrifício dele por nós. E é esse pacto, é essa aliança, nova aliança pelo sangue de Cristo. Então nós temos acesso a Deus por essa aliança. E quando nós chegamos em Hebreus, não está dando para ver aí o capítulo, né? Quando nós chegamos em Hebreus 9,
nós vemos que os ritos, as ofertas e sacrifícios lá do Velho Testamento, né, eram imperfeitos e ineficazes, porque o santuário, tabernáculo, ele era feito por mãos humanas, né? E o santuário de Cristo é celestial, é muito superior. Quando aqui na figura a gente vê, né? Lá no santuário tinha o candeeiro, tá vendo? Um candeeiro lá dentro do templo, que ficava aqui, tinha os pães ficavam aqui, tinha várias coisas que aconteciam aqui nesse espaço onde os sacerdotes entravam. Aqui tinha um véu, esse véu aqui tá aberto, só para a gente ver o que tem lá dentro, que lá dentro tem uma arca. Mas aqui ficava o ano no todo fechado, ninguém podia entrar lá, porque lá era o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, não podia entrar ninguém, porque nós somos pecadores, nenhum homem pode entrar aqui. Só os sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava para oferecer sacrifício pelo povo todo, e ainda assim ele tinha que se lavar várias vezes, tinha que se purificar para poder entrar aqui. Mas tudo acontecia aqui, né? Quando um ofertante vinha, ele trazia o sacrifício e ele era feito aqui fora. E o sangue era aspergido aqui. Então, muito sangue. Tudo tinha muito sangue. Por quê? Porque era necessário que o ofertante, que nós reconhecêssemos, né? Que o povo de Israel reconhecesse que o pecado gera morte de alguém, né? Mas e gerava morte e era necessário que o sangue purificasse o pecado. E então os animais eram mortos aqui fora e aspergido sangue aqui dentro para que Deus purificar, para que fosse purificado o pecado. Isso tudo era um símbolo daquilo que Jesus faria através da morte dele, pelo derramamento de sangue dele, né? Para purificar os nossos pecados. Mas esse tabernáculo aqui, só essa parte aqui os sacerdotes entravam, o povo nem entrava aqui, e ele era inacessível para o povo. E ele era temporário e incompleto, né? A gente já falou disso na outra aula. Era um ministério exterior de figuras. E se a gente for pensar que esse tabernáculo foi feito por mãos humanas, para que e Deus pediu para que eles fizessem, para que eles tivessem uma ideia de como seria aquilo que Cristo faria por nós. E aí a gente vê aqui que o santuário de Cristo é celestial. Ele é acessível a todo que crê. Por quê? Porque Cristo, ele rompeu, ele rasgou o véu quando estava lá na cruz, ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Né? E ele morre, ele paga pelos nossos pecados e o acesso a Deus, ele é aberto. Então, esse véu que ficava aqui, que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, eu estou me segurando um pouco para não falar tudo, porque no próximo slide a gente vai falar sobre o sacrifício, né? Mas ele entrava uma vez por ano e só ele entrava, agora nós podemos entrar pelo sangue de Cristo, por esse caminho que Cristo abriu, né? E esse, então, é um santuário perfeito, não tem mais barreira. Desde que nós pecamos, né? O homem, Adão e Eva lá no paraíso, quando pecou, Deus os expulsou do paraíso. Deus vinha toda tarde conversar com Adão e Eva, lembra? E eles conversavam, tinham acesso, assim, um acesso livre até o pecado entrar, até o homem pecar. E o pecado do homem afastou o homem de Deus e ele teve que ser expulso do paraíso. Mas Deus nos dá um novo acesso. Esse acesso temporário aconteceu na antiga aliança, mas agora a gente tem um acesso perfeito, livre, né? Onde a gente pode adorar a Deus, a gente pode orar, pode confessar os nossos pecados, pode se achegar a Deus como nosso Pai, pode pedir, Ele está sempre, em qualquer momento, em qualquer horário, aberto para nos receber, né? Desde que a gente se arrependa dos nossos pecados, desde que a gente reconheça que Ele é Deus e que a gente esteja com respeito, o devido respeito a Deus continua. Ele continua sendo Deus e nós servos dele, mas ele é muito mais íntimo hoje na nova aliança
do que na aliança antiga, né? E ele ministra, então, no nosso coração um sacrifício superior. Então, Deus nos deu, essa nova aliança deu acesso a um sacrifício. O sacrifício de Cristo é muito superior àquele que era feito todo tempo, todo tempo. Eu falei para vocês que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, mas o judeu, o que ele fazia? Ele pecava, quando ele pecava, tinha consciência de que ele tinha pecado, ele tinha que pegar um animal e ir lá no sacerdote. Quando ele chegava no sacerdote, o sacerdote colocava a mão nele, perguntava, né? Ele confessava o pecado dele para o sacerdote, ele pegava aquele animal, ele degolava aquele animal, colocava a mão na cabecinha dele, orava para que o que ele fazia? Era uma substituição, é como que o ofertante. Imagina você levando esse animal. É como se você fosse aquele animal morrendo. Aquele animal está morrendo no seu lugar, né? E aquele pecado merece que alguém morra, para que a ira de Deus seja aplacada, né? E esse animal morrendo, o sangue dele seja derramado, o seu pecado é perdoado. Era assim que funcionava, era assim que eles foram ensinados. Então, cada vez que você pecava, você tinha que levar um animal. E isso eram várias vezes, constantemente, os sacerdotes estavam lá limpando o templo, arrumando o templo, fazendo os sacrifícios, orando pelo povo, pedindo o favor de Deus por aquele ofertante. Então, ele era um intermediador, ele que intermediava o ofertante, ele recebia a oração do ofertante, orava a Deus. Quando ele fazia aquele sacrifício, ele queimava uma parte daquele animal, a fumaça subia até Deus, e isso era um sinal de que Deus estava recebendo aquela oração por intermédio do sacerdote, né? E só que a gente sabe que uma ovelha não pode, o sangue da ovelha não pode perdoar pecados. Somente o sacrifício perfeito. E aqueles ofertantes que levavam a oferta para o sacerdote, arrependidos dos seus pecados, sabiam disso. Sabiam que existia uma promessa de que viria o Cristo, aquele que daria fim a todos esses sacrifícios, porque o sacrifício dele seria único e perfeito. Então eles criam naquele que viria, né, no Cristo. Então, quando Deus olhava para aquele coração que estava olhando para a promessa de que o Cristo viria e que o Messias viria e limparia completamente os pecados, os nossos pecados, ele perdoava. Assim como nós podemos olhar para trás, né, e ver que o sacrifício de Cristo, aquilo que ele fez na cruz, o derramamento de sangue dele, que a ira de Deus já veio sobre Cristo, não sobre mim, ela cai sobre Cristo. O pecado que eu cometo hoje, eu posso chegar até Jesus e falar: Senhor, o Senhor pagou por esse meu pecado na cruz, então me perdoa. E Ele pode te perdoar, porque Ele já pagou. Deus vai olhar para você, Cristo vai interceder por você, porque Ele é o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, e vai falar, e Deus Pai vai falar: Cristo já pagou, então você está livre. É por isso que nós não temos mais culpa. É porque Cristo já pagou por aquele pecado. Por isso que a gente tem que ir até Cristo, pedir perdão. E Cristo vai nos perdoar. Deus vai nos deixar livre. Nós temos um advogado, nós temos um sacerdote, um intercessor diante do Pai. Então a ira de Deus pelos nossos pecados vai ser aplacada pelo sangue de Cristo. Ele nos lavou com o seu sangue. E aqui a gente vê que o sacrifício de Cristo é perfeito. Por quê? Porque a gente não tem que ficar levando animal. Mas nós temos que nos chegar a Cristo. A cada pecado que você comete, você deve chegar até Cristo. E era baseado na lei. Então, esse sacrifício imperfeito era baseado na lei, que mostrava o pecado o tempo todo. E eles se cansavam de levar animais lá. O sacrifício perfeito é baseado na graça. A graça é imerecida, nós não merecemos.
né? E o sacrifício de Cristo nos purifica completamente de todos os nossos pecados. Sabe aquele que você teve desde que você nasceu, aquele primeiro que você teve até a sua morte? Jesus já purificou todos os nossos pecados lá na cruz, e você pode crer nisso. Quando no sacrifício imperfeito, era lembrança do pecado o tempo todo, você tinha que ir lá, imagina só, Moisés levando o cordeiro, né, ele pecava, tinha que levar um cordeiro nas costas, Arão levando o cordeiro, né, e passando a travessão, imagina, né, imagina aquela pessoa que você tinha como santa, né, também levava um cordeiro, quer dizer, isso ficava muito claro para todo Israel, de que todos eram pecadores, né. Nós também, nós não temos pessoas maiores ou menores, todos nós somos pecadores e precisamos dessa graça purificadora, né, e do sacrifício perfeito de Cristo, né. O sangue de animais não purificam, e a gente vê isso aqui nesse capítulo 10, né, 10, o 3 e o 4, entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Aqui ele está se referindo aquele dia, que era o dia da expiação, onde Arão, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano, porque se algum pecado, se você esquecesse de ter levado alguma vez sua oferta, né, o seu sacrifício pelo seu pecado, naquele dia ficava quite, todo o povo ficava quite com Deus, né, estava tudo perdoado. Então era um dia muito importante, né, porque assim, se alguma coisa ficou, tá perdoado. Porque, e aí no 4 fala assim, porque é impossível que o sangue de touros, de bodes, remova pecados, né? E nós vemos que, então, em Cristo nós temos, o sangue nos purifica completamente, sem que a gente precise ficar levando, sem que a gente tenha um dia da expiação, mas esse dia da expiação, ele se remete a Cristo mesmo, porque uma vez Cristo morreu, né? Foi feito uma vez e foi resolvido, né? Enquanto que na antiga aliança era repetido dia após dia. O acesso a Deus era feito pelo sumo sacerdote e nós temos acesso a Deus pelo sangue de Jesus, né? Sem precisar ficar oferecendo oferta. Isso é fantástico, né? Só que tudo isso era uma representação de Cristo. E os leitores iniciais dessa carta, né, os destinatários dessa carta, estavam querendo voltar a essas práticas que, na verdade, eram inferiores. Só que hoje a gente também tem uma outra situação. Olha só, a gente tem muitas igrejas que estão dando mais valor para as coisas antigas. Por exemplo, estão dando valor para... por exemplo, a gente tem uma igreja evangélica, né, dita evangélica, que tem um templo aqui em São Paulo, o Templo de Salomão. E para eles aquilo tudo é mais espiritual, tem sacerdote, tem a arca, tem chofar, tem tudo. Como se aquilo fosse mais espiritual. O que eles estão fazendo? Estão voltando às antigas práticas. Na verdade, o que Cristo fez é muito superior, a gente não precisa de nada daquilo mais. A carta aos Hebreus é muito clara em dizer isso. Então, algumas igrejas, mesmo evangélicas, que não são, né, essa que eu estou falando é a Igreja Universal, lá no Brás, né, todo mundo sabe. Mas a gente tem outras igrejas, às vezes até igrejas reformadas, que a gente vê lá alguns símbolos da antiga aliança. Nós não devemos ter esses símbolos, né? Não tem porquê, não tem motivo da gente voltar ao que é inferior. Cristo é muito superior. Então a gente vê às vezes pessoas falando, eu sou levita, né? O pessoal do louvor é levita. Não é levita, porque o levita, na verdade, ele limpava o templo, ele limpava, fazia os sacrifícios, era muito trabalho. E eles, e quando sobrava um tempo, eles cantavam, né? Então, o serviço dos levitas não tem nada a ver com o ministério de louvor hoje, né? A gente vê que as coisas do Antigo Testamento às vezes são colocadas em algumas igrejas, né, por conta da falta de entendimento até do livro de Hebreus, né, incluindo, trazendo coisas que deveriam ficar no passado, né? Isso é imaturidade espiritual, isso não
é um crescimento, né? A gente precisa entender que a gente precisa viver avançar rumo à maturidade, não voltar às antigas práticas, né? Até às vezes na Páscoa a gente vê alguns matando cordeiro, né? Para relembrar aquilo, mas a gente não precisa relembrar, agora a gente tem a Santa Ceia, né? Todo mês a gente celebra a ceia para lembrar aquilo que Cristo fez na cruz. Então vamos entender, deixar isso bem entendido. O que tinha no passado era inferior ao que nós temos hoje em Cristo, tá? Pelo sangue de Jesus. Bom, algumas exortações a gente vai vendo aqui nessa carta. Alguns privilégios que nós temos, né? Nós temos aqui no capítulo 10, nós vemos que Cristo abriu caminho de acesso a Deus. Quando rasgou o véu do Santo dos Santos, nós temos livre acesso. Então, que a gente se aproxime a Deus com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, né? Lembrando que eles faziam no passado, mas agora nós temos uma outra prática. Nossa prática é nos aproximarmos de Deus em qualquer lugar, em qualquer hora. Nós temos livre acesso a Deus. Com fé, sabendo que Ele já nos purificou lá na cruz, né? E aí, o autor aos Hebreus vai nos dando algumas recomendações que a gente considere uns aos outros, né? Na comunhão. Então, nós não devemos deixar de nos congregar, de ir para a igreja, de participar dos encontros da UPA, né? Da escola dominical. Tudo isso vai fortalecer a nossa fé, vai nos avançar rumo à maturidade. A gente vai ter condições de aprender uns com os outros, de ajudar uns aos outros, né? Na igreja, a gente aprende tanto na igreja, com os pastores, com os professores, nas conversas. Às vezes em alguns momentos, a gente tem umas conversas tão produtivas que nos ajudam tanto, né? Porque todos os que têm o Espírito Santo e tem a palavra de Deus na mente, no coração, estão sendo ensinados pelo próprio Deus, como a gente leu aqui, né? E quando nós nos reunimos, nós nos fortalecemos. Então, sabendo disso, quem viver em pecado, assim, o tempo todo em pecado, está negligenciando o sacrifício de Cristo, profanando o sangue da aliança. Isso quer dizer, se você sabe que Cristo morreu pelos seus pecados, o pecado que você cometer daqui agora, né? Você pode chegar a Ele e pedir perdão. Você não vai querer pecar. A hora que você for tentado, você não vai querer pecar. Você vai falar para Deus, me ajuda. Ele já foi tentado, ele sabe como nos livrar da tentação. Mas você vai querer que Deus te ajude, porque senão, aquele pecado, você olha para trás e fala, Cristo vai pagar por esse pecado. Não faz sentido você querer pecar, você continuar pecando, sabendo que Cristo já pagou pelos seus pecados. Então, observe que aquele que realmente está em Cristo, que realmente foi lavado pelo sangue de Cristo e tem a consciência do que Cristo fez na cruz, não vai querer viver pecando, né? Então, aqueles que vivem pecando, apesar de conhecer o que Cristo fez na cruz, não estão lembrando do que aquilo significa, né? E receberá o juízo de Deus. Aqui fala, no 10:31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, atentem-se para isso. Como é que está a sua vida? Você é alguém que reconhece o sacrifício de Cristo por você? Ou só isso só está na sua cabeça? Desde que você nasceu, você aprendeu isso e ainda não entendeu direito, né? Quando a gente vive pecando, a gente profana a aliança de Deus, né? E por que é horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo? Porque Ele é vivo, Ele é eterno. E o castigo de Deus é eterno. Se Ele fosse um Deus finito, o sofrimento acabaria também, mas não, Ele é eterno. É horrível coisa cair na mão do Deus vivo. Portanto, sabendo dessas coisas, que nós entendamos o privilégio que nós temos de sermos lavados pelo sangue de Cristo e nos achegarmos a Deus, nos arrependidos de nossos pecados, para que Ele nos purifique, né? E a gente tem uma consciência sã, sadia, que a gente possa viver mais unido com Ele, né? A salvação, o que Ele fez lá na cruz,
não é algo que deve acontecer só na nossa conversão. A gente deve o tempo todo estar se achegando a Deus para arrependimento, né? Quando a gente pecar, a gente deve chegar, assim como eles faziam, só é diferente. Nós devemos nos achegar a Deus e manter as contas curtas com Deus, né? Se você pecar e não se arrepender e não se voltar para Deus, você vai continuar pecando, 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 e você vai se afastando de Deus. E Deus não se agrada disso. Na verdade, se você foi lavado pelo sangue dele, ele vai te resgatar, vai te trazer como uma ovelha que o pastor cuida, mas você vai sofrer, você vai ser disciplinado por Deus, né? Se você viver assim. Então, lembre-se que o sangue de Cristo é precioso. Outras exortações ele vai trazendo aqui. Perseverem até o fim. Esses cristãos aqui que receberam essa carta, os primeiros cristãos que receberam essa carta, eles estavam querendo abandonar, né? A fé, voltar às antigas práticas. Não, persevere até o fim. Você pode passar por sofrimentos, por dificuldades. E aí, aqui no capítulo 10, ele ainda fala, né? Tá bem resumido aqui, para a gente não retroceder, não querer voltar à antiga vida, né? Não voltar para os antigos costumes, para a gente suportar os sofrimentos, porque virão. Eles eram perseguidos, mas nós também sofremos várias coisas nesse mundo, e não qualquer sofrimento a gente às vezes desmaia, né? Fica lá, ai, gente, sofrer faz parte da vida, do crente e do não crente, né? Perseverem para alcançar a promessa. Conservem a vossa alma, vivam pela fé. E aqui no capítulo 11, né, a gente já entra na superioridade da vida em Cristo, como ministros de Deus, como que a gente deve viver a vida aqui? Com fé, esperança e amor. E ele vai falando primeiro da fé. E aqui no capítulo 11, nós devemos viver com fé na promessa de Deus. E essa fé, ele coloca, esse capítulo é lindo, porque ele mostra, ele vai desde Abel até os profetas, quer dizer, ele percorre todo o Velho Testamento, né? Ele vem mostrando que a fé, esses homens, eles foram justificados lá no Velho Testamento porque eles tiveram fé na promessa de que o Messias viria. E a gente vê aqui, ora, no 11:1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Eles não viram a promessa cumprida, né? Mas eles tinham certeza das coisas que eles esperavam. Eles estavam esperando aquilo que foi prometido a eles, que o Messias viria e que morreria pelos pecados deles. Eles creram na promessa, eles creram que Deus é o nosso Salvador. Ele nos salvaria através do sangue de Cristo. E eles creram lá na frente. Vamos lembrar de Abel. Abel, quando foi oferecer o sacrifício, e Caim também, Deus olhou para o coração de Abel e olhou para o coração de Caim. Os dois ofereceram sacrifício a Deus, mas Caim não tinha o coração na promessa de Deus, né? E ele talvez estivesse fazendo algo mais para receber mérito, né? Eu estou fazendo, Deus, o sacrifício, então agora me aceita, né? Mas Abel não, Abel ofereceu confiando que Deus tinha uma promessa de que viria o Messias para salvá-lo, para resgatá-lo, que ele morreria pelos seus pecados, né? E que essa promessa libertou ele dos seus próprios pecados. Então, fazer aquele sacrifício era uma forma de dizer, eu confio na tua promessa, né? E Abraão, a mesma coisa, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, eles saíram da terra deles aspirando uma pátria muito superior. Eles não sabiam para onde ir, mas Deus estava falando, olha, sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou mostrar uma terra para vocês, de ti farei uma grande nação. E eles confiaram na promessa de Deus de que o Messias sairia da família deles. Moisés, ele era rico, né? Ele era príncipe, mas ele considerou maior a riqueza da promessa de Deus, então de sair daquela terra, né, do Egito, daqueles deuses, do que os tesouros do Egito. Ele deixou tudo para trás. Ele celebrou a Páscoa, né? E a Páscoa, ela mostra o cordeiro, né? Nos umbrais, o primogênito sendo
poupado só o primogênito dos israelitas, eles confiaram na promessa. Aí a gente vê os juízes, reis, profetas, tudo isso aqui, são 40 versículos, né, no capítulo 11, falando que eles foram homens de fé, eles subjugaram reinos, praticaram justiça, fecharam a boca de leões, a gente pode lembrar de Daniel, são homens que receberam a promessa, mas não viram seu cumprimento, né? E então são homens que tiveram fé, isso que é fé. Mas a fé também tem um lado difícil, duro, né? Porque olha, muitos deles foram torturados, foram escarnecidos, foram algemados, presos, apedrejados, cerrados ao meio. A gente lembra aqui que talvez Isaías tenha sido cerrado ao meio, mortos a fio de espada, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. E muitos de nós que cremos em Deus e nas promessas de Deus podemos passar por essas situações. Eles obtiveram bom testemunho porque tiveram fé, mas não viram a concretização da promessa por haver Deus provido coisa muito superior, né? Estamos chegando ao final, o tempo está acabando aqui, a esperança. Então, a vida em Cristo nos dá esperança. De repente, você está lá, você vai sofrer várias dificuldades. E aqui a gente tem um texto que fala assim: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Isso quer dizer, você vai ser disciplinado por Deus quando você peca também, né? Quando você tem... E Cristo sofreu sem pecado, porque o mundo, ele traz consequências de sofrimento por conta do pecado, mas nós também sofremos por conta do nosso próprio pecado, e Deus não vai deixar impune, né? Ele não deixa nenhum pecado impune, porque ele puniu em Cristo, mas ele nos dá provações para que a gente cresça e amadureça, né? E aqui a gente vê que a fé visível é o amor. Fé, esperança e amor. Nós devemos viver pela fé, com esperança e amando a Deus e ao próximo. E aqui no capítulo 13, que é o último capítulo, fala dos nossos deveres sociais. Então, nós devemos amar os seus hospitaleiros, lembrar dos presos, ter pureza no casamento, nas relações e viver com contentamento, né? Não desmaie quando você está sofrendo, porque Deus dá muito mais coisas para a gente ficar grato do que para a gente ficar sofrendo e sem contentamento, né? E os deveres espirituais. Devemos obedecer aos líderes, imitar a fé dos líderes e daqueles que nós vemos nas Escrituras, suportar os sofrimentos, dar testemunho de Cristo e orar, ler a palavra de Deus, né? Nos achegarmos diante do trono da graça, para sermos livres, né, purificados e termos uma consciência livre de toda culpa, porque ele já nos livrou na cruz pelo seu sangue. Então, um resumo aqui, como que a gente avança rumo à maturidade, né? Como permanecer firme no mundo conturbado como o nosso. Primeiro, conhecendo a pessoa superior, que é Jesus Cristo. Ele é superior a tudo que tem no passado. Então, se você se converteu a Cristo, se ele te chamou ao Evangelho, se ele lavou os seus pecados, lembre-se dele. Ele, não existe nada que valha a pena trocar. Ele é o nosso tesouro. Confiando em seu sacerdócio superior e vivendo de acordo com o princípio superior de fé. Confie que mesmo sem ver, mesmo às vezes em dificuldades extremas, a promessa de Deus é cumprida, porque aquele que prometeu é fiel e é fiel até o fim. E ele vai nos dar uma vida eterna. Então, olhar para esse mundo, para as dificuldades desse mundo, é olhar pequeno. Uma pessoa madura vai olhar para as questões maiores e superiores, né? Viver em Cristo é muito melhor do que qualquer outra coisa que você tenha, que a gente tenha no mundo. É o nosso tesouro. Então, a próxima aula, nós vamos ler Tiago. Tiago é curto, tem poucos capítulos, então acredito que vai ser mais fácil até do que vocês lerem Hebreus. E vamos nos empenhar em ler a carta
de Tiago é muito prática, é simples de ler e fácil. Então, eu incentivo vocês a fazerem essa leitura. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela grandeza que o Senhor é e por tanto que o Senhor fez por nós. Te agradecemos porque o Senhor é superior a tudo que existe, que nós tenhamos confiança no Senhor, vivamos pela fé em Ti, sabendo que as promessas que o Senhor nos deu pela Tua palavra, o Senhor vai cumprir, porque o Senhor é fiel. Até hoje todas as promessas foram cumpridas e nós sabemos que elas serão até o final. Senhor, se algum adolescente ainda não entendeu a graça, não entendeu o sacrifício do Senhor por nós, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor alcance essa alma, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, que ela reconheça que o Senhor é soberano, que o Senhor é suficiente para nos dar a vida eterna, Deus, que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que nós não podemos chegar ao Pai a não ser pelo Senhor. Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos livre, Senhor, da tentação de voltarmos a outras práticas antigas e que nós vivamos pela fé no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Legal, pessoal? Então, nos vemos na próxima aula. Na verdade, a próxima aula vai ser o Marcos que vai dar, tá? Então, leiam e participem da aula, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.